Bem, pessoal, meu nome é Romário, eu sou acadêmico de Medicina da Universidade Estadual do Piauí e eu curso o 9º período. Eu gravei esse vídeo para abordar um assunto que é muito importante e que é de interesse não apenas da classe médica e dos estudantes de medicina, mas que também é uma questão que é de interesse comum a toda a população brasileira, que é a importação de médicos estrangeiros para suprir a carência desses profissionais no interior do país. Então, o governo brasileiro afirma que não há médicos suficientes no Brasil e que seria necessário importar médicos do exterior para suprir a carência desses profissionais. A presidente Dilma anunciou oficialmente no último pronunciamento que o governo irá trazer milhares de médicos estrangeiros de imediato. Bom, a gente tem que analisar essa situação com cuidado. Primeiro, a afirmação de que faltam médicos no Brasil é verdadeira? Bem, a Organização Mundial de Saúde preconiza que menos de um médico para cada 1.000 habitantes é uma quantidade insuficiente, mas ela não especifica qual a quantidade ideal de médicos para cada 1.000 habitantes. Então a gente pode analisar essa situação em termos de comparação com outros países. Então, os países que têm os melhores indicadores de saúde do mundo possuem, em geral, 3 médicos para cada 1.000 habitantes. O Brasil possui 2 médicos para cada 1.000. Então, o Brasil está, de certa forma, dentro da meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em termos de quantidade de médicos. O problema no Brasil, e a gente entende dessa forma, é a má distribuição desses profissionais no território nacional. Então, enquanto há regiões com a quantidade de médicos muito grande, existem regiões com uma carência de médicos. Então, geralmente as regiões são as regiões de interior. Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: por que os médicos não estão indo para essas regiões? Por que eles estão se concentrando em grandes centros e não estão indo para as cidades do interior? Na verdade, pessoal, a grande explicação para a carência de médicos no interior do país é a falta de meios para exercer a medicina, a falta de condições de trabalho, a falta de estrutura. Outro ponto importante é a vinculação empregativa precária, ou seja, a grande maioria dos médicos que vão trabalhar no interior, pela carência, pela falta de concursos públicos, vão com a vinculação empregativa quase que verbal com os prefeitos. Não tem uma vinculação efetiva e se condicionam a uma atividade de trabalho instável, porque não há um vínculo de concurso público. Então, os médicos que vão trabalhar no interior, eles precisam de uma estabilidade, porque eles têm uma família para levar para o interior. Então, ninguém pode se propor a trabalhar num lugar, levar toda a sua família, toda a sua estrutura familiar, e não saber até quando ele vai trabalhar lá. No nosso Código de Ética Médica constam alguns pontos importantes. No artigo 3º do capítulo 1, consta que, a fim de que se possa exercer a medicina com honra e dignidade, o médico deve ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. No artigo 23 do capítulo 3, consta que o médico deve recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. No artigo 24, também do capítulo 3, consta que o médico deve suspender suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o profissional ou não o remunerar condignamente. Essas propostas de você importar médicos, elas criam uma situação onde o médico ele vira apenas um símbolo de pseudo-assistência. Então, ele não vai resolver o problema do paciente, porque ele não tem condições para isso. E a vinda de médicos estrangeiros? Os conselhos de medicina, as entidades médicas como um todo, elas não são contra a vinda de médicos estrangeiros. Elas são contra a vinda indiscriminada, sem que haja um processo de avaliação desses profissionais para que eles exerçam a profissão aqui. Então, no Brasil, como em todos os países do mundo, para que um médico estrangeiro venha a exercer a profissão, ele precisa realizar um processo de avaliação da sua competência.
para que eles possam exercer a profissão do nosso país. Isso acontece com todas as profissões em todos os países do mundo. Esse exame, aqui no Brasil, ele é conhecido como revalida. Então o médico estrangeiro vem, faz a prova do revalida, e se for aprovado, ele pode exercer plenamente a sua profissão aqui no nosso país. O problema nessa proposta da presidente Dilma é que esses milhares de médicos viriam para o nosso país sem precisar fazer nenhum processo de avaliação. E como seria esse processo? Esses médicos, eles vêm para o Brasil, não precisam fazer processos de avaliação, mas em contrapartida, eles só podem atuar em áreas restritas no nosso território. Então é mais ou menos assim: eu livro você de avaliar se você tem capacidade de exercer a profissão em meu país, e eu deixo você restrito a algumas áreas para atuar como profissional médico. Essa proposta ela foi ofertada tanto para os governos portugueses, espanhóis e cubanos. Os governos portugueses e espanhóis consideraram desrespeitosa essa proposta. E aí está a questão. A grande maioria dos médicos que virão será composta de médicos cubanos. E aí está uma das questões mais importantes nesse assunto. Esses médicos que virão de Cuba, eles serão subempregados, então eles ganharão menos do que os médicos que trabalham aqui no Brasil. E além do mais, eles não vão poder trazer suas famílias para virem trabalhar no Brasil. Porque essa é uma condição geralmente que o governo de Cuba coloca para evitar que os cubanos eles fujam do país ou deixem o país. Então eles mantêm suas famílias longe. Isso para mim é quase um trabalho escravo. E outra questão que é bem importante: esses médicos eles viriam com uma certa doutrinação ideológica para implementar ideias socialistas aqui no povo brasileiro. E isso não é nenhum delírio, isso tem fundamento. Todos os profissionais que trabalham em Cuba, que se formam em Cuba, eles são de certa forma agentes do governo. Então quando eles vão para outros países, isso já aconteceu em outros lugares como na Venezuela, eles servem como agentes de doutrinação ideológica no país. Então esse seria um dos objetivos da vinda desses médicos para o Brasil. Então, pessoal, a sociedade brasileira, que desfruta de liberdades democráticas, que vive num momento bem importante da consolidação da sua democracia, não pode aceitar esse tipo de situação. Então, a população pobre desse país ela precisa ser respeitada e não tratada como população de segunda classe. Você não pode colocar médicos que não são submetidos a nenhum tipo de avaliação para atender essas populações. Isso é um ato irresponsável. Nossos acadêmicos de medicina e médicos precisam ser escutados, pessoal. Os estudantes pré-universitários que dedicam valiosas horas de estudo para ingressar numa faculdade de medicina precisam ser respeitados. Para que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, a gente tem que abandonar essas políticas imediatistas e irresponsáveis. A gente tem que estabelecer políticas públicas efetivas. Os políticos, como um todo, eles querem chamar médicos para ir trabalhar no interior e dizer à população que chamaram médicos e que o problema não é deles. Mas saúde pública, pessoal, não se constrói apenas com médicos. Os governos esquecem, por exemplo, que R$1 em saneamento básico poupa R$4 investidos em saúde pública. Ofereçam uma carreira médica de progressão funcional para os profissionais médicos, assim como ocorre nos magistrados. Como assim? Os magistrados, para que possam alcançar os grandes centros, eles primeiro trabalham em cidades do interior. E com o passar do tempo, eles passam por uma progressão funcional. E nunca falta magistrados no interior. Se acontecesse isso com o médico que almeja trabalhar num grande centro, ele primeiro teria que começar a trabalhar no interior. Então todos os médicos teriam as condições mínimas de trabalho, pelo menos, teriam salários dignos e teriam uma progressão funcional com o decorrer do tempo. O que a gente pede ao governo é que ofereça mais condições de trabalho aos brasileiros. E fica claro que o que falta no Brasil não são médicos, e sim vontade política para transformar a sociedade. Estruture e equipe os hospitais, ofereçam condições adequadas de trabalho, ofereçam uma carreira de progressão funcional aos médicos, pague os salários com dignidade. Eu não estou falando de salários milionários, mas eu estou falando de salários dignos, pagos dignamente. Dê segurança aos profissionais brasileiros. Iremos suprir 6 mil,
10 mil, 15 mil, 20 mil, quantas vagas forem necessárias.